Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei lendo agora a continuação do capítulo 13 do segundo livro dos Reis, a partir do versículo 6. Porque o versículo 5 eu já li na gravação anterior a esta. Mas eu vou repetir o versículo 5 também. Então, segundo livro de Reis, capítulo 13, a partir do versículo 5. E o Senhor deu um Salvador a Israel. E os filhos de Israel saíram de debaixo das mãos dos sírios e habitaram nas suas tendas como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar a Israel. Porém andaram neles, e também o bosque ficou em pé em Samaria. Eu tenho lembrado sempre para você que está ouvindo a leitura da Bíblia, que este rei Jeroboão, lá no capítulo 12 do primeiro livro dos Reis, a partir do versículo 26, primeiro livro, eu estou lendo agora o segundo, mas eu já li também o primeiro livro de Reis, já está gravado no YouTube. Então, no capítulo 12 de primeiro livro de Reis, a partir do versículo 26, você encontra a história de Jeroboão, que ele dividiu o reino, era Reino Unido até a morte de Salomão. Quando Roboão, filho de Salomão, assumiu o trono, houve uma divisão no Reino Unido, então o reino se dividiu em Reino Norte e Reino Sul. E Jeroboão, ele mandou confeccionar 2 bezerros de ouro, e ele colocou um em Dan e outro em Betel, para o povo não ir adorar a Deus em Jerusalém. Então, toda a narração que vem falando sobre os reis repete este nome de Jeroboão, que fez pecar Israel. Então, foi uma herança negativa que Jeroboão deixou para o reino norte, para Israel. Então, aqui no versículo 6 do capítulo 13 do segundo livro de Reis, está dizendo: contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar a Israel. Ele fez pecar toda uma nação, porque seguiram, todos os reis foram seguindo a idolatria de Jeroboão. Porém andaram neles, e também o bosque ficou em pé em Samaria, quer dizer, o bosque onde tinham os altares idólatras. Não deixou a Jeoacás mais povo, senão só 50 cavaleiros, e 10 carros, e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os tinha destruído, e os tinha feito como o pó, trilhando-os. Ora, o mais dos atos de Jeoacás e tudo quanto fez mais, e o seu poder, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoacás dormiu com seus pais e o sepultaram em Samaria. E Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. Aqui não é Joás, é Jeoás, porque os nomes dos reis de Israel e Judá têm alguns nomes bem parecidos. Mas aqui não é Joás, é Jeoás. No ano 37 de Joás, agora é Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeoacás, sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos. Eu falei na gravação anterior, e vou repetir, que eu tenho um estudo no meu site www.neuzabaldini.com a respeito dos 40 reis que reinaram em Judá e Israel. Eu queria muito conhecer um pouco desta história. Eu não entendia por que dizia: enquanto reinou o rei tal em Judá, reinava o rei tal em Samaria. E eu pensava, mas qual que é o reino que pertencia a Deus?
E após o estudo eu percebi que todos pertenciam a Deus. Todos aqueles reis eram da descendência do povo de Israel. Porém, eles se dividiram. Mas só você ouvindo a leitura, lendo este estudo que tem no meu site sobre os 40 reis que reinaram em Israel e Judá. Mas no momento o meu site está fora do ar porque está em manutenção. Mas ele vai continuar no ar em nome de Jesus. Então, continuando. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Esse é Jeoacás. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão. Olha aí novamente Jeroboão. Você vai ouvir muitas vezes ainda isso. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Ora, o mais dos atos de Jeoás e tudo quanto fez mais e o seu poder com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Você veja aqui, Jeoás, rei de Israel, ele pelejou contra o rei de Judá. Então nem eles se entendiam. Uns guerreavam com os outros. O reino norte guerreava contra o reino sul e vice-versa. E Jeoás dormiu com seus pais e Jeroboão se assentou no seu trono e Jeoás foi sepultado em Samaria junto aos reis de Judá. Este Jeroboão é o Jeroboão II, porque o primeiro Jeroboão foi o que, quando Salomão morreu, que Roboão reinou em Judá e Jeroboão em Israel. Então esse aqui já é outro Jeroboão, que a Bíblia também tem muitos nomes repetidos. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu, Eliseu o profeta. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Eles costumavam chamar o profeta também de pai. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente, e abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. E disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. Então naquele momento que aquele rei foi procurar pelo profeta Eliseu, o rei Jeoás, rei de Israel, ele pediu socorro ao rei. E o rei mandou que ele pegasse a flecha e ferisse a terra. Mas ele não sabia que ele tinha que insistir e ferir várias vezes. E ele só feriu 3 vezes. E o profeta então se indignou, porque ele não feriu mais vezes a terra, que ia representar quantas vezes ele ia ferir os sírios, o exército da Síria. Eu vou parar aqui no versículo 19 do capítulo 13 do segundo livro de Reis, e você vai ouvir na próxima gravação a partir do versículo 20 do capítulo 13 do segundo livro de Reis, que é onde está relatando a morte do profeta Eliseu. Eu tenho justificado que eu estou com a minha voz bem ruim. Eu parei uns dias de gravar, mas eu não quero atrasar este trabalho. Eu tenho pressa em gravar a Bíblia na internet.
Então, eu vou continuar. Eu espero que a minha voz não seja impedimento para você ouvir a leitura da Bíblia. Deus te abençoe.